Ela foi escrita em um período de 1.600 anos, traduzida em mais de 1.500 línguas e dialetos. São 40 escritores, mas um só autor: Deus. No ar, interativo Novo Tempo. Uma forma envolvente de conhecer a Bíblia. Muito bem, meus amigos, estamos começando agora na sua Novo Tempo, mais um interativo Novo Tempo. Mais um dia, já estamos aí em mais um estudo de número 11 desta vez, Mensageiros Divinos. E aí, você já tem a sua Bíblia, já pegou? Então vamos estudar com a gente aí para você aprender mais sobre esse assunto tão importante, né? E aqui nos estúdios da Novo Tempo, para falar conosco sobre esse tema, meu amigo pastor João Batista. Meu amigo, muito bom dia, que Bom satisfação. Para mim é um prazer também mais uma vez estar aqui juntos para estudarmos a Bíblia, a Palavra de Deus. Amém. Pastor, esse é um assunto muito sério, né? Com certeza. Falar sobre os mensageiros divinos. A gente já falou aqui na lição número 1 sobre a Bíblia, que Isso. Deus ele escolheu os seus profetas, né, para poder falar conosco. Mas também nós sabemos que há muitos falsos profetas hoje em dia, né? Que pregam, que falam coisas que a gente não pode nem acreditar. Isso leva a igreja muitas vezes ao descrédito, né? Porém também nós sabemos que Deus ele não deixou o seu povo às escuras. Deus não tinha esse propósito, pelo contrário, ele queria que o seu povo conhecesse para que ele se preparasse para a volta de Jesus. Então nós sabemos que Deus escolheu os seus profetas, não é verdade? E a pergunta aqui número 1 do nosso guia de estudos é justamente: para quem Deus revela os seus desígnios? Bom, Deus, depois que o pecado entrou na história desse mundo, terminou-se aquele contato pessoal entre Deus e o ser humano. Então Deus ele começa então a se utilizar dos profetas, como diz lá em 1 Pedro 1:21, homens santos que falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. Mas o texto que eu gostaria de citar é o de Joel, capítulo 3, versículo 7. Aliás, diz... Amós, né? Isso, Amós. perdão, Amós. Vamos fazer o Isso seguinte, antes de você começar a ler a Bíblia, nós vamos então orar a Deus, Isso né? mesmo. E que Deus nos dê aí um entendimento Vamos para a lá. gente compreender. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nesse momento vamos estudar a Tua Palavra. Pedimos a Tua direção, a direção do Teu Espírito para compreendermos as Tuas mensagens. Amém. Continua falando ao nosso coração, continue que a Tua Palavra seja um bálsamo e que possamos, nesse momento, com o auxílio do Espírito Santo, compreendê-la e tomar a decisão de praticá-la na nossa vida. Continue conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, pastor. Amós 3:7, né? Tre- Voltando Isso. à pergunta, para quem Deus revela os seus desígnios? Nós estamos Isso. falando hoje sobre os mensageiros divinos. Diz aqui: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Ok. você percebe que Deus ele não fará nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os Claro. profetas. Ele direciona essa classe especial que tem uma revelação especial de Deus. Então não é qualquer pessoa que tem uma revelação especial de Deus. Deus escolheu uma classe intitulada de profetas. Agora, pastor, como é que essa comunicação se dá? Porque se nós temos hoje aí muitos falsos profetas, talvez pela Bíblia, não sei, a Isso. gente consiga identificar se aquele profeta não é de Deus ou se ele é de Deus. Nós temos na Bíblia algumas características que demonstram um profeta quando ele fala em nome do Senhor, quando ele não fala. Então a gente precisa atentar por essas características. Ok. Devemos provar os espíritos, como disse Paulo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então a gente tem a Bíblia como nosso parâmetro. E vamos, ao longo desse estudo, descobrir alguns textos que vão trabalhando essa característica de um profeta verdadeiro. Né? Não sei se você já quer que eu entre logo já nessa parte. Vamos lá, Números Então, vamos 12, lá. verso 6, que é o texto, né? Como é que Pronto. Deus se comunica com o profeta? Isso, nós temos aqui o primeiro, de número 12, você pode ler aí pra gente. Nossa. 12, verso 6, né, pastor? Isso. 12, no verso 6, diz assim: Então disse: Ouvi agora as minhas palavras, e se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele faço
me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Bom, aqui nós temos uma primeira característica, né? Deus ele se revela em visão e sonhos. Então veja a maneira como Deus utiliza aqui, ó. Então disse eu, agora ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Então você vê duas características aqui, que são visão e sonhos. Isso. Nós temos aí, por exemplo, vários homens que tiveram visão. O profeta Ezequiel teve a visão do vale de ossos secos. Então você tem o próprio apóstolo Pedro, ele teve uma visão do lençol vindo ali, mostrando todo tipo de animais, e ele ouviu aquela voz dizendo, levanta-te, mate e come. Enfim, você percebe que a visão era algo que o profeta ele saía de si e ele tinha aquela visão, aquela revelação do Senhor por meio das visões. Ok. E muito sonhos também era uma maneira de Deus se comunicar também, de se revelar para os profetas. E como é que se dava essa visão aí? Era ele isolado, muitas vezes poderia ser ele com outras pessoas, a Nem Bíblia sempre. chega a dizer? Não, nem sempre, porque a gente tem essa dicotomia grega de que se você se excluir da sociedade, você vai ser mais santo, que você... Mas na verdade você percebe que esses profetas eram pessoas que andavam continuamente com Deus. Então não está muito alicerçado ao... Deus usou o profeta porque ele estava nesse momento em comunhão. Eles não estavam momentos em comunhão, eles viviam em comunhão. Exatamente. Então, era algo isolado. Né? Algo isolado. Nós temos, por exemplo, o próprio apóstolo Pedro, por exemplo, não vou titular ele de profeta, mas foi um apóstolo, né? Deus se comunicou com ele, que tanto é que tem escritos dele. Quando Deus deu a visão para ele, ele estava em viagem. Ele estava viajando. Saiu um momento para oração, mas estava em viagem. Mas como ele saiu para a oração, Deus então deu naquele momento uma visão para ele. Ok. Tá, e com relação aos últimos dias, há alguma predição, algum texto que diga que nos últimos dias... Porque a gente hoje está falando de falsos profetas, mas na época de Israel, né, Deus enviou aí, na época deles, vários profetas que foram muitas vezes rejeitados, né? Isso mesmo. Nos últimos dias, os profetas estariam presentes ou basta o que nós já temos aí? Vamos ver o que diz aqui em Joel 2, versículo 28, que diz que acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então, esse texto aqui está relacionado aos últimos dias. Joel 2, 28. Né? Isso. Então, Deus ele tem uma promessa de que nos últimos dias haveriam profetas ainda. Não só por esse texto aqui, mas por outros textos. O dom de profecia acompanharia a igreja, o remanescente de Deus, até a volta de Jesus. Você falou há pouco aí de Pedro, né? Quando Exatamente. Pedro lá estava pregando para aquelas pessoas todas que se converteram, ele também chegou a dizer que isso era cumprimento. Isso, exatamente. Dessa no profecia. Sermão, exatamente. Se cumpriu ali com a chuva... com a primeira chuva, que é a chuva temporã, mas que também, e de maneira escatológica, ela também se aplicaria para os últimos dias. Os nossos dias. Exatamente. Muito bem. Interessante aí. Agora, pastor, é o seguinte, vamos falar sobre a igreja de Deus, a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela teve profetas? Sim, nós temos aqui, por exemplo, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, quando ele apresenta a lista de dons espirituais, você vê que ele não retirou, ó. Então, ele não retirou o dom profético. É verdade. Né? Você percebe que eles estão nomeados ali como um dos dons que seria concedido às igrejas. E eu vou ler aqui, de maneira mais específica, o 12, versículo 28. 1 Coríntios 12, 28. Você que está em casa, acompanha com a gente. Isso aí. mesmo. Vamos lá. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Tá? Então, você percebe que, dentre os dons que o apóstolo Paulo havia dito que Deus estabeleceu na igreja, tem apóstolos, tem mestre, operadores de milagres, mas também tem aqui profetas.
Em segundo aqui aparece, Isso, né? é em segundo, exatamente. Primeiro apóstolo, Isso. depois vem Eu profeta. só fiz um trocadilho para Sim, dar ênfase no... Claro, mas legal. Entendeu? Então a igreja de Isso. Deus, a primitiva, teve Então, profeta. isso é a prova de que não se extinguiu os profetas. Então, de que haveria a igreja de Deus, haveriam profetas. Tá, agora eu quero entrar no nosso tema principal aqui. Pronto. A igreja de Deus. Estava predito que a igreja de Deus, a verdadeira igreja de Deus, teria também o dom profético nela? Isso. Na verdade, nós temos aqui em Apocalipse a característica do remanescente. E se você abrir aqui em Apocalipse 12, versículo 17, diz assim, ó: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os gestantes da sua descendência. Quem são esses gestantes? O dragão aqui é Satanás. Sim. Os gestantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E esse testemunho de Jesus aqui, Jorge, quando você abre no capítulo 19, versículo 10, bem no finalzinho aqui, eu vou ler só a última parte. Sim. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ele mesmo está explicando o que vem a ser. Isso. Então você percebe que a característica do remanescente de Deus para o tempo do fim, o qual Satanás está irado, teriam duas características: os que guardam o mandamento de Deus e também o dom de profecia. Quando você fala nos mandamentos de Deus, você está dizendo todos, né? Todos os mandamentos Então Deus de tem Deus. nos últimos dias uma igreja que guarda os mandamentos, Isso. todos, inclusive o sábado. Exatamente. E essa igreja também teria o dom de dom profecia. profético, exatamente. Tá, nós Essa somos aqui, característica. nós somos aqui da igreja adventista. A igreja adventista guarda o sábado e guarda os demais mandamentos. Sim. Mas onde é que entra o cumprimento profético aqui na igreja adventista? Que o pessoal fala, a gente vai na igreja adventista, lá não tem revelação, lá não tem... Como é que é? Veja só. O movimento adventista ele surgiu por volta do ano de 1831, não que não existisse o remanescente antes desse período, mas Guilherme Miller, ele estudando a palavra de Deus, ele começa então a chamar o povo para a importância das profecias bíblicas. Então veja, e começou então a pregar a volta de Jesus por volta de 1843 a 1844. No entanto, como ele estava no processo de restauração da verdade, e vale ressaltar que o mundo estava vindo da idade escura, a idade onde as verdades de Deus foram jogadas por terra, e agora as verdades começaram a ser automaticamente a serem restauradas. Então eles estavam no início. Então eles estavam desencadeando uma série de profecias. O conhecimento que eles tiveram das profecias para o ano de 1831 era um conhecimento elevadíssimo demais para o que nós conhecemos Até hoje. porque antigamente não Não tinha acesso recurso, à Bíblia também. Exatamente. Então veja, eles estavam num processo. Dentro desse processo, quando é no ano por volta de 1844, Deus levanta, bem no desapontamento, Deus levanta uma profetisa na igreja adventista chamada Ellen White. Ellen White então começou a ter algumas visões e sonhos e começou a relatar essas visões e sonhos para a igreja. Agora, como é que vamos saber que Ellen White é uma profetisa de Deus ou não? Aqui está a grande questão. Qualquer um pode se intitular profeta. Qualquer um. Agora, todos eles deverão ser provados pela Escritura. Então, não se trata aqui de Ellen White. Se trata em qualquer pessoa que se levante dizendo que ele é profeta, ele precisa ser provado pela Escritura. Então, a Bíblia já tem característica. A gente já deu uma aqui, sonhos, visões. Uma das visões que Ellen White teve, só para você ter uma ideia, ela estava em visão e ela conseguiu segurar uma Bíblia pesadíssima por várias e várias horas com uma única mão levantada para cima. Isso foi um sinal evidente ali de que algo sobrenatural estava atuando nela. Eu vi falar também que ela, por exemplo, quando tinha as visões, a respiração dela cessava. Exatamente, isso mesmo. Ela ficava num estado assim, como se estivesse morta. Os olhos abertos também, Isso. ficava Então, parada. todas ali. as características que realmente ela estava tendo uma visão. Agora, não são apenas elas. Eu gostaria de citar alguns aqui, de maneira bem rápida e objetiva. Nós temos, por exemplo, aqui em Isaías, capítulo 8, dizendo que um profeta deveria ter algumas características. Por exemplo, 8:20, né? 8:20 diz que a lei e o testemunho, diz aqui, ó, 8:20... A lei e ao testemunho, se não falarem juntos, Isso, jamais é verão esse alva. texto. Mas eu queria pegar aqui, ó, a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. E aqui, quando você retorna no verso 19,
vale ressaltar que está se tratando de falsos profetas. Sim. Como é que você identifica um falso profeta? Então, eles devem falar de acordo com a lei e ao testemunho. No caso, essa lei também se refere ao Pentateuco, se refere à Bíblia, né? A Bíblia como um todo, mas de maneira especial o Sim. Pentateuco e também Claro. aos 10 mandamentos. Sim, porque um profeta jamais poderá contradizer o que a Bíblia ensina, né? Aquilo que já foi revelado. Isso. Então o profeta ele não pode ir de maneira contrária àquilo que já foi revelado. Agora não é só apenas esse. Se você abre em Mateus capítulo 7, nós temos aqui, por exemplo, Mateus capítulo 7, no capítulo 15, os falsos profetas, que é o título. Peraí, Mateus 7, verso 15. Nós temos aqui, ó, cautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresenta disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então aqui já está claro que nos últimos dias nós teríamos falsos profetas. Então como é que se conhece? Aqui mesmo já dá algumas dicas. No versículo 16, pelos seus frutos os conhecereis. Então, pelos seus frutos. Então, precisamos analisar os frutos de um profeta. Agora, pastor, tem um detalhezinho aqui muito importante. Algumas pessoas falam assim, mas ela era mulher, né? Uma mulher, e mulher profetiza e tal. Na Bíblia nós temos aí profetisas no Novo Testamento, por exemplo? Nós, na verdade, nós temos, por exemplo, Lucas, se você pegar aqui no capítulo 2, nós temos a profetisa Ana. Então, a Bíblia é muito clara. Havia, 2, versículo 36, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé, avançada em dias, que viveram com seu marido 7 anos desde que se casaram. Então, profetiza Ana. Então, a Bíblia ela não faz essa distinção de que um profeta tem que ser homem. Então, existiam profetisas mulheres. Então, nós temos outros também. Tinha as filhas, né, as filhas de Filipe. De Filipe, de né? Filipe. Aliás, leia para nós 21, né? Atos 21, que elas também profetizavam. E, enfim, então a Bíblia ela não faz essa classificação, né? Essa classificação só porque uma pessoa ela é mulher e tal, né? mulher, entendeu? É o verso Então, 9, pastor. o verso 9 tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Exato. Então, ela não faz essa distinção. Agora, outro aspecto também, por exemplo, eu não vou citar agora, mas tem vários profetas, discípulos do Senhor, que não têm escritos na Bíblia. Por exemplo, o profeta Micaías, que profetizou contra Acabe. Acabe e Josafá, no período quando eles foram atacar Ramote de Gileade, lá apresenta Micaías, mas ele não tem nada de escrito. Então, existe essa outra qualidade de profetas também. Um profeta não precisa necessariamente escrever alguma porção da Bíblia. No entanto, Deus usou de maneira extraordinária a profetisa Ellen White, que passou por todas essas características de um profeta verdadeiro, fala de acordo com a Bíblia, os seus escritos não são superiores às escrituras sagradas. Em nenhum momento você pede para a gente ficar com os escritos dela e deixar a Bíblia de lado. Pelo contrário, ela nos leva a compreender mais a palavra de Deus. Sim. Alguém teve uma revelação aí que superior à Bíblia. Não, Deus não revela de maneira superior aquilo que já está revelado. Então isso precisa ficar bem claro na nossa mente. Então todos os escritos dela apontam para a autenticidade de um profeta verdadeiro, que ela realmente passou por essa provação da Bíblia, com essa característica da Bíblia de um profeta verdadeiro. E então nós temos seus escritos, coisas que ela revelou há mais de 100 anos atrás, e você hoje, quando você estuda e compara com a ciência, você percebe que é algo sobrenatural. A gente escuta muitas pessoas falarem assim, até por desconhecimento. Eu aconselho quem fala ler primeiro. Leia. Comece com o livro Caminho a Cristo. Ela tem mais de 100 mil páginas escritas. Então, uma pessoa que fez uma 4ª série, quando você pega os escritos dela, é impossível você não ver ali o poder de Deus. Porque ela não teria como escrever tudo isso. Então, outra coisa, as pessoas falam muito assim por desconhecimento mal da Ellen White e falam até o seguinte, que os adventistas do 7º dia, pastor, seguem Ellen White, que quando você vai à igreja adventista, só fica se ouvindo falar de Ellen White. Isso é verdade? Não. As doutrinas da igreja adventista são tiradas do que Ellen White escreveu? Não. Na verdade, nós seguimos a palavra de Deus.
Então, nós seguimos o que Ellen White escreve? Sim, porque ela é uma profetisa. Então, se você segue o profeta, você está seguindo aquilo que Deus está pedindo. Então, de certa forma, eu, no meu sermão, na minha mensagem, também na minha vida, eu procuro seguir os conselhos de Ellen White, porque não é conselho de Ellen White. É de Deus. É de Deus. Se eu tenho que aceitar um profeta. Se a Bíblia está dizendo que ela tem as características de um profeta, então eu preciso aceitar os conselhos que ela está orientando. Agora, veja, as doutrinas, aquilo que a igreja prega, não está fundamentado em Ellen White, está fundamentado na Bíblia. Agora, se está fundamentado na Bíblia, Ellen White automaticamente, de maneira nenhuma, ela vai pregar contra esses ensinos. Tá. Então, se não tivesse Ellen White, as nossas doutrinas todas são provadas na Bíblia. São provadas na Bíblia. Ok, isso exatamente. que eu queria saber. Muito Agora, a importância do ministério profético de Ellen White para a igreja remanescente do tempo do fim, porque ela lança luz de maneira mais clara para os ardis de Satanás, para as artimanhas dos últimos dias, que sem profeta o povo se corrompe. Então, tem luz que nós temos no dom profético que nos faz entender mais a Escritura para o tempo que nós estamos vivendo. Me permita te perguntar, por exemplo, que acréscimo, que coisa boa Ellen White traz para a gente? Por exemplo, os escritos dela. Ela fala sobre o quê? Sobre saúde, por exemplo. Nós temos hoje sobre estilo de vida saudável. Então, veja, o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo diferente. É um tempo totalmente diferente dos tempos bíblicos. E hoje nós precisamos mais do que nunca ter uma vida saudável. E ela deixou várias literaturas, conceitos sobre regime alimentar, conceitos sobre saúde, ciência do bom viver, todos esses relacionados ao nosso corpo como templo do Espírito Santo. Para que eu preciso ter, pastor? Para que eu preciso me alimentar bem? Para Deus me usar de maneira mais plena, para Deus nesses últimos dias fazer uma obra tremenda por intermédio. Mas escreveu também sobre educação, finanças, escreveu sobre profecia, enfim. Ela só tinha até a 4ª série? Só até a 4ª série, teve que trancar os seus estudos por uma pedrada que ela pegou ali no seu rosto, ali, proximidade da sua face. E, enfim, uma pessoa que não tinha capacidade de escrever, mas Deus o usou, e você não tem como provar o que ela escreveu que está errado. Ou seja, a ciência só tem confirmado. Só tem confirmado o que ela escreveu. Os 8 remédios da natureza, o benefício da água, luz solar, alimentação saudável, exercício físico, coisas essas que jamais a ciência em nenhum momento contradiz. Pelo contrário, reafirma aquilo que ela escreveu há mais de 100 anos atrás, que era conhecimento avançado para a sua época. Isso demonstra realmente. Além disso, também ela escreveu alguma coisa relacionada à vida de Jesus. Ela sempre foca Jesus, né? Jesus é o centro, né? Okay. Então você vê que Jesus é o centro dos seus ensinos. Então, vida de Jesus, caminho a Cristo, o desejar de todas as nações é o evangelho centralizado em Cristo. Tem também um grande conflito, conta a história da igreja, desde o início Esse até o final. Extraordinário. Esse é um dos melhores que eu já li. Pastor, olha que gostoso, hein? Eu acredito que o nosso ouvinte agora, que estava assim acompanhando, ficou mais interessado. E assim, se você puder, se você não tem condições de comprar um livro da Ellen White, hoje nós temos aí, a igreja não quer ganhar dinheiro em cima disso. Pelo contrário, nós temos aplicativos que você consegue ler todos os livros dela. Baixa lá, procura no Play Store, Ellen White, você vai ver lá, pode baixar os livros todos que ela tem. Pode ler O Caminho a Cristo, pode ler O Grande Conflito, pode ler O Desejar Todas as Nações, que você vai ver realmente que mudança vai fazer na sua vida e em nenhum momento vai tirar o seu foco ou os seus olhos de Jesus Cristo. Isso mesmo. Pastor, vamos terminar aí com uma oração? Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de fazermos parte da igreja remanescente para o tempo do fim. Amém, Senhor. Que possamos ouvir a Tua voz por meio dos profetas que Tu deixou para cada um de nós. Que possamos obedecê-lo e nos preparar para os últimos momentos da história desse mundo. Continue conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigado. No próximo estudo vamos falar sobre o segredo da prosperidade, hein? Vamos falar sobre dízimo. Será que tem que devolver dízimo ainda, hein? É um outro assunto polêmico, mas você não pode perder. E compartilha aí com seus amigos, tá? No nosso YouTube, youtube.com/Rádio Novo Tempo Belém, e no Facebook também, facebook.com, né? /Rádio Novo Tempo Belém. Pastor, muito obrigado. Sucesso aí para você. Valeu. Valeu, gente. Interativo Novo Tempo.